Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do que entendemos por definição por recorrência. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouco mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é definir o que de fato nós vamos entender por expressão obtida por recorrência. Muitas vezes, quando nós estamos trabalhando com sequências numéricas, essas sequências são definidas por recorrência. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. A primeira coisa que eu quero deixar claro é o que eu vou entender por sequência. Uma sequência é uma função dos naturais em algum conjunto A, que a cada número natural leva num elemento que eu vou chamar de A índice N. Esta é uma forma de você registrar sequências. Existem outras notações para indicar sequência, mas eu vou utilizar esta notação em particular, que é a mais usual. Então, quando eu estou trabalhando com sequências, por vezes, nós nos deparamos com somas do tipo A1 mais A2 até chegar no AN. Percebe que quando eu falo A1 seria, eu pego a função que define a sequência e aplico no 1. Então essa é a imagem do 1, essa seria a imagem do 2, essa seria a imagem do número N. Contudo, essas expressões não fazem nenhum sentido a priori, porque quando eu penso na operação de adição, ela é definida para pares de números inteiros, se eu estou considerando uma sequência de números inteiros. Perceba que aqui eu estou fazendo uma soma com mais de dois números inteiros, então a princípio eu não sei dizer o que é isso. Portanto, o que é necessário fazer num primeiro momento é dar sentido a essas somas. E como é que nós fazemos isso? Veja, dada uma expressão N, para todo N natural, com N maior ou igual a A, o que nós sabemos é que basta apresentar E em A, ou seja, no lugar do N eu substituo o valor A, e mostrar como obter N mais 1 a partir de N, considerando N maior ou igual a A. E como é que eu sei que para definir uma expressão é isto que eu tenho que fazer? Bom, então vamos dar uma olhada na justificativa disso. Para justificar, eu vou utilizar o princípio de indução matemática. Então, eu vou considerar Pn, a sentença En está definido. Pelo exposto, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu vou calcular P em A, ou seja, eu vou verificar EA. E aí, se eu já sei que isto é verdadeiro, então eu estou garantido que PA é verdadeiro. Ainda para N natural, se eu sei como obter o EN mais 1 a partir de EN, então eu estou dizendo que eu sei obter o P aplicado em N mais 1, uma vez que eu conheça PN, evidentemente este N é maior ou igual a A. Então, o princípio da indução matemática vai me garantir que essa expressão ou que essa sentença vai estar bem definida para N maior ou igual a A. Então, neste caso em particular, se eu sei o valor do EN mais 1 a partir do EN, eu vou dizer que quando isso acontece, a expressão, a sentença, ela está sendo definida por recorrência. Por exemplo, progressões aritméticas são definidas dessa forma. Como é que eu defino uma progressão aritmética?
o termo da frente da sequência, ou seja, o A índice n mais 1, é o AN somado com um número fixo R. Então, se eu conheço o A1, eu identifico o A2. Se eu conheço o A2, eu identifico o A3, e assim por diante. A mesma coisa acontece com progressão geométrica. Para identificar o termo A índice n mais 1, nada mais é do que pegar A índice n e multiplicar por um númerozinho fixo, que eu chamo de razão. E aqui o raciocínio é o mesmo. Se eu quero conhecer o termo A2, eu preciso conhecer o A1. Se eu quero conhecer o A3, eu preciso conhecer o A2, e assim por diante. Perceba que essa ideia de forma de recorrência é para dizer o seguinte: se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma sequência, para eu conhecer o termo da frente, eu preciso conhecer o termo anterior. Por vezes, para definir bem essa expressão, nós vamos utilizar uma ideia que está implícita na demonstração da prova por indução completa. Então vamos verificar essa ideia. A ideia básica é a seguinte: eu gostaria de definir essa expressão EN por recorrência. Só que, por vezes, só conhecer o termo anterior da sequência não é o suficiente. Então, por vezes, eu gostaria de avaliar esta expressão em mais valores, como EN-1, EN-2, até um determinado EN-R. Então, nesse sentido, eu conheço a sequência toda, desde que eu saiba quem é E1, E2 até ER. Para ficar mais claro, existem determinadas sequências que, para eu conhecer o quinto termo, na realidade eu preciso conhecer os 4 anteriores. Para eu conhecer o sexto termo, eu preciso conhecer os 4 anteriores. Então seria o quinto, o quarto, o terceiro e o segundo. Para conhecer o sétimo termo, eu precisaria conhecer o sexto, o quinto, o quarto e o terceiro. Essa ideia de afirmar que a expressão estaria bem definida mesmo desta forma, mesmo que eu tenha que conhecer mais de um termo antes do termo que eu estou avaliando, esta ideia é uma ideia que é aplicável a partir do princípio da indução completa. Vamos analisar alguns exemplos só para ficar mais clara esta ideia de recorrência. Então imagine que eu tenha AN, uma sequência de elementos de um conjunto munido de 2 operações sujeitas às leis básicas da aritmética. Então, para dar sentido a esta soma, que eu estou chamando de SN, no primeiro momento eu vou definir S1 como sendo A1, e supondo que o SN está definido, ou seja, que a soma está bem definida, eu vou definir o seguinte: Sn mais 1 vai ser Sn, ou seja, a soma dos n primeiros termos, mais o termo de ordem n mais 1. Somas como esta podem ser denotadas com o uso de somatórios. Então, a Sn eu vou escrever como a somatória para i indo de 1 até n do A índice i. Um segundo exemplo de fórmula de recorrência. Eu posso definir o fatorial de um número inteiro por uma fórmula de recorrência. De que forma? O fatorial eu vou utilizar a exclamação para identificá-lo. Então eu convenciono o zero fatorial é 1. E para n maior ou igual a 1, n fatorial é n vezes n mais 1 fatorial. Por exemplo, o 1 fatorial eu defino como sendo 1. 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. Se eu quero 7 fatorial, eu faço 7 vezes 6 fatorial. Ou seja, eu preciso conhecer o fatorial do termo imediatamente anterior. Se eu quero calcular 100 fatorial, eu faço 100 vezes 99 fatorial. E assim por diante. Um outro exemplo de fórmula de recorrência é a definição da potenciação. Então imagine que eu tenha A, um elemento de um conjunto A, munido de 2 operações sujeitas às leis básicas da aritmética. Então nós vamos definir as potências A índice n com n inteiro, um n maior ou igual a 0, utilizando a recorrência. De que forma? A elevado a 1 é ele mesmo. A elevado a 0 é 1, se o A for diferente de 0.
Ainda, A elevado a n mais 1 vai ser o A elevado a n vezes A, se n for maior ou igual a 1. Ou seja, para calcular A elevado a n mais 1, eu preciso avaliar a operação no índice imediatamente anterior e depois multiplico com A. Com base nisso, eu vou provar essa proposição 1, que na realidade aponta 3 propriedades da potenciação. A primeira é que, quando eu estou fazendo o produto de potências de mesma base, basta manter a base e somar os expoentes. Quando eu faço a potência da potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. E por fim, se eu tenho A vezes B elevado a n, eu posso distribuir esse expoente na potenciação. Deste modo, vamos demonstrar essas propriedades todas utilizando o princípio de indução para cada uma delas. Então, para demonstrar, vou começar com a primeira. E, como eu vou usar indução, eu vou primeiro estabelecer o que de fato eu quero verificar. Então, eu quero verificar que AM mais N é igual a AM vezes AN. Perceba que, como a indução é sobre N, eu tenho que registrar que A e M fixos e N natural. Daí, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: A elevado a M mais 1, pela fórmula de recorrência, é A elevado a M vezes A, que eu posso escrever como A elevado a M vezes A elevado a 1. Logo, a sentença aplicada em 1 é verdadeira. Agora, suponha que exista um N natural, tal que Pn é verdadeira. Então, A elevado a M mais N mais 1, isso na realidade ele pode ser expresso da seguinte forma: A elevado a M mais N mais 1. E aí, pela definição da potência, isso é A elevado a N mais N vezes A. Agora, da hipótese de indução, isso fica A elevado a M vezes A elevado a N vezes A. Como a multiplicação ela tem a propriedade da associatividade, afinal estou supondo que eu estou no conjunto que está respeitando as leis básicas da aritmética, essa expressão se torna assim: A elevado a M vezes A elevado a N vezes A. E, portanto, isso é A elevado a M vezes A elevado a N mais 1. Portanto, a sentença, quando eu aplico em N mais 1, continua verdadeira. Vou registrar isso. Logo, P de N mais 1 é verdade. E aí, pelo princípio de indução, eu acabei de demonstrar o item I. O item 2i eu também vou fazer utilizando indução finita. Então, neste caso, deixa eu só escrever o que de fato eu quero verificar. Então, seja Pn dada por A elevado a Mn igual a A elevado a M vezes N. Vou verificar a veracidade dessa afirmação. Isso, novamente, eu vou considerar A e M fixos e o N, que é o natural, que vai variar no momento em que eu estiver praticando a indução. Então, o que eu quero observar no primeiro momento é o seguinte: A elevado a M
elevado a 1, isso é A elevado a M, que eu posso escrever como A elevado a M vezes 1. Logo, a sentença em 1 é verdadeira. Agora, suponha que exista um N natural tal que a P de N é verdadeira. Então, eu vou avaliar a expressão quando no lugar do N eu escrevo N mais 1 e vou mostrar que de fato o resultado continua valendo. A elevado a M elevado a N mais 1, isso eu posso escrever como sendo A elevado a M elevado a N vezes A elevado a M. Da hipótese de indução, esta primeira parcela se torna A M vezes N vezes A elevado a M. Do item I, eu sei que eu posso manter a base e somar os expoentes. Então, Mn mais N. E, portanto, isso se torna A elevado a M, que multiplica N mais 1. Logo, a expressão aplicada em N mais 1 é verdadeira. E, portanto, pelo princípio da indução, o resultado vale, então, para todo N natural. E, por fim, para demonstrarmos a terceira propriedade, eu vou novamente utilizar a indução. Então, deixe-me só escrever qual é a sentença que eu quero verificar a veracidade. Então, imagine que eu tenha Pn, neste caso vai ser AB elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N, isso considerando N natural. Então, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte. AB elevado a 1 é AB, que eu posso escrever como A elevado a 1 vezes B elevado a 1. Logo, a sentença aplicada em 1 é verdade. Agora eu vou supor que exista um N natural tal que P de N é verdadeira. Então, eu vou tentar verificar o que acontece se no lugar deste N, na expressão que eu estou verificando, eu substituir por N mais 1. Então, perceba o seguinte. AB elevado a N mais 1, isso pela definição da potenciação, é AB elevado a N vezes AB. Da hipótese de indução, isso fica A elevado a N vezes B elevado a N vezes AB. Lembrando que a multiplicação é comutativa e associativa, eu posso reorganizar esse produto da seguinte forma. A elevado a N vezes A vezes B elevado a N vezes B. E, portanto, eu teria A elevado a N mais 1 vezes B elevado a N mais 1. Logo, a expressão ou a sentença aplicada em N mais 1 é verdadeira. E, portanto, eu acabei de provar a terceira propriedade pelo princípio da indução e isso encerra a demonstração. Por fim, eu quero demonstrar este lema, que é uma decorrência, na realidade, da operação de potência.
Então eu vou pegar dois números naturais A e B com A maior do que 1. Então existe um número natural N, tal que A elevado a N é maior do que B. Perceba que no fundo o que eu estou dizendo é que a potência neste caso, se eu for considerar como função, é uma função crescente. Ou seja, se eu fixo dois números naturais A e B, A elevado a N para algum N natural fica maior do que B. Se eu aumento B, eu vou encontrar um outro N natural de maneira que A elevado a N fique maior que esse novo B. E assim por diante. Portanto, eu estou com uma função crescente. A demonstração desse lema é bastante simples. E eu vou partir do seguinte pressuposto. Eu vou definir primeiro um conjunto. Então, definamos T, que é dado por A elevado a N, isso com N natural. E eu vou supor, por absurdo, que A elevado a N é menor ou igual a B, isso para todo N natural. Ou seja, eu estou negando a minha tese. Então, o que eu quero observar é o seguinte. Neste caso, o T ele vai ser um subconjunto dos inteiros, porque se eu estou trabalhando com número natural, a hora que eu vou elevando o número natural, isso é produto de número natural e, portanto, continua natural, e, por consequência, inteiro. Então, T é um subconjunto inteiro limitado superiormente. E é não vazio, porque se eu pego A elevado a 1, que é o próprio A, ele está dentro de T. Então, vamos registrar isso tudo. Então, T está contido nos inteiros, T é diferente do vazio e limitado superiormente. Assim, eu posso dizer que T admite um maior elemento. Ou seja, eu posso dizer que existe um R natural, tal que um elemento da forma A elevado a R é maior ou igual a X, isso para todo X no conjunto T. É isso que eu tenho até agora. Ainda, eu vou observar o seguinte. A é um número natural e, portanto, inteiro. Como ele é um inteiro maior que 1, o que eu posso falar a respeito do A é que ele é, no mínimo, 2. Ou seja, ele é maior ou igual a 2. Assim, A elevado a R mais 1, ele pode ser expresso como A elevado a R vezes A, pela definição de potência. Como A é maior ou igual a 2, isso vai ficar maior ou igual a 2 vezes A elevado a R. E, por consequência, 2 vezes um número natural é maior que o próprio número natural. E aqui eu tenho um absurdo. Por quê? Perceba que o A elevado a R mais 1 pertence ao conjunto T e ele é maior que o maior elemento desse conjunto. Portanto, isso caracteriza um absurdo. E onde começou este absurdo? No momento em que eu supus que A elevado a N era menor ou igual a B para todo N natural. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!